Olá, boa tarde, alunos da segunda série do ensino médio, professores e pais que acompanham as nossas aulas de matemática aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula hoje é um passeio pela escola. Esse tema faz parte do material Aprender Sempre, volume 1. Então, se você já tem o material, separe, nós vamos fazer atividades dele. Se você não tem, separe algumas folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e você acompanha a aula do mesmo jeito. Muito bem, vamos começar? Muito bem, vem comigo. Vamos para os objetivos da nossa aula hoje. Diferenciar figuras planas e formas espaciais, diferenciar poliedros e corpos redondos, diferenciar prismas e pirâmides, comparar sólidos geométricos e identificar figuras planas em sólidos geométricos. Muito bem, você lembra da aula passada? Lembra de todos os nossos sólidos geométricos? Muito bem, então primeira coisa, vamos diferenciar os poliedros dos corpos redondos. O que é um poliedro? Poliedro é aquela figura que só tem faces planas. E o corpo redondo, como o próprio nome diz, eu vou ter algum lado dele no formato circular. Então, tá fácil, né? Olha só essa figura. Lembram do nome dela? Cilindro. Cilindro é um corpo redondo. Então, vou colocar ele do lado de cá. Olha essa outra figura. Qual é o nome? Cone. Isso mesmo, é um corpo redondo. Então, vem do lado de cá. Todas as outras são poliedros, certo? Muito bem, então já separamos corpos redondos de poliedros. Mas vamos separar dentro dos poliedros aqueles que são prismas e aqueles que são pirâmides. Vamos começar com os prismas? O que é mesmo um prisma? Um prisma é um poliedro que tem duas bases iguais e as faces laterais são retângulos. Opa, então vamos lá. Esse aqui eu tenho um prisma. Este é um prisma de base hexagonal. Aqui eu tenho outro prisma. Esse prisma é de base pentagonal. Agora eu tenho um outro prisma. Esse prisma é de base quadrada. Ele tem um nome especial, é o cubo. Aqui eu tenho um outro prisma, prisma de base quadrada. Aqui, mais um prisma, prisma de base triangular. E esse, um outro prisma, prisma de base retangular. Perfeito. Então, nós temos prismas e corpos redondos. O que sobrou são as pirâmides. Vamos lembrar da definição de pirâmide? Pirâmide é também um poliedro que só tem uma base e, oposto à base, um vértice. Então, essa é uma pirâmide de base quadrada. Essa é uma pirâmide de base hexagonal. Esta, uma pirâmide de base pentagonal. E esta, uma pirâmide de base triangular que recebe um nome especial. É o tetraedro. E agora, vocês lembraram? Pirâmides, prismas e corpos redondos. Tudo certinho, pessoal? Podemos continuar? Então, vamos lá. Então, lembrando que nós temos uma planificação para cada um desses grupos. Para os poliedros, nós vamos ter, por exemplo, como esse prisma de base triangular, nós vamos ter as duas bases iguais e as faces laterais retângulos. Observe a pirâmide, a base retangular e as faces laterais, triângulos. Nós temos o cilindro, que ele vai ter as duas bases circulares idênticas e a face lateral será retângulo.
E o cone, ele terá apenas uma base circular e a lateral é um arco de circunferência. Lembraram da aula passada? Muito bem. Continuando. Vamos ver alguns elementos básicos importantes dos nossos prismas, dos nossos poliedros. Então, nós temos faces. As faces são as superfícies planas que constituem o sólido. Então, aqui, por exemplo, no primeiro desenho da esquerda, está vendo a face em azul? Aqui é um retângulo. No segundo desenho, o da direita, tem uma face azul triangular, ok? Então, nós temos um prisma e uma pirâmide. E nós temos faces nesses poliedros. O próximo elemento, arestas. Arestas são os segmentos de reta, que são a intersecção de duas faces contíguas. Observe o traço verde que tem aqui nesse prisma e aqui nessa pirâmide. Essas são as arestas. E o nosso último elemento, os vértices. Observe no prisma os vértices marcados com um ponto vermelho. E aqui na pirâmide, aqui nós estamos falando de todos os vértices da figura, tá? Então, na figura da esquerda, observe que o total de faces são 6. O total de arestas, 12. E o total de vértices, 8. Muito bem. Essa figura é um prisma de base retangular, ok? Vamos contar as faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, os vértices, os pontinhos de encontro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, a nossa contagem aqui na lousa está mostrando para vocês essas quantidades. Tranquilo? Vamos ver agora, vamos conferir os resultados da nossa pirâmide de base quadrangular? Vamos primeiro contar quantas faces ela tem. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos contar as arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, todos os vértices, os pontinhos de encontro. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Então, conseguimos observar os resultados de faces, arestas e vértices também para a pirâmide. Tudo bem até aqui? Tranquilo, pessoal? Ótimo. Então, vamos lá. Observe esse exemplo que eu vou fazer para vocês. Nós temos, então, uma pirâmide de base hexagonal. Perfeito. Então, observe a figura que eu tenho. Essa figura, ela tem a base, que é um hexágono, e as faces laterais, que são triângulos. Perfeito. Essa figura faz parte do conjunto dos poliedros. Ela não é corpo redondo, ela faz parte dos poliedros. Então, vamos responder a primeira pergunta? É poliedro ou corpo redondo? Então, poliedro. Quais as figuras que formam esse sólido? Nós temos uma base que é hexágono e temos outras que são as faces laterais, que são triângulos. Quantas bases tem uma pirâmide? A pirâmide tem uma base. Qual é o formato da base? Neste caso, é um hexagonal, porque ela tem 6 lados. Quantas arestas tem na base? Então, se nós olharmos a base dessa pirâmide, as arestas são as linhas que formam a figura. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hexágono tem 6 lados. Então, eu vou ter 6 arestas na base. Total de faces.
Vamos contar as faces. Eu tenho embaixo uma e depois rodeando 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais uma, 7. Então, total de faces, 7. Total de vértices. Vértices são os pontinhos de união. Então, além desse aqui em cima, eu tenho mais 6 aqui embaixo. Então, 6 mais 1, 7 vértices. E o total de arestas dessa figura. Então, eu vou ter 6 da base, que nós já contamos, mais 6 aqui em cima, que une as faces laterais. Então, no total, 12 arestas. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Tudo? Muito bem. Então, observem a resolução deste exemplo, que é uma parte da atividade lá da página 63. Aqui eu também estou chamando a atenção para a planificação dessa pirâmide. A base hexagonal e as faces laterais triangulares. É claro que essa planificação poderia estar de uma outra forma. Por exemplo, assim. Aí você fala, mas é a mesma figura? Sim, é a mesma figura. E você ainda encontra a planificação de outras formas. Tudo tranquilo até aqui? Vamos treinar um pouquinho? Vamos? Então vamos lá. Agora eu quero que você faça a mesma coisa com este sólido geométrico. Um prisma de base pentagonal. Esse que eu estou segurando aqui na minha mão. Dá uma olhadinha nele. Preencha a tabela. Coloca lá no chat se você conseguiu ou se você não conseguiu. E a gente volta em 1 minutinho. Voltamos da atividade. Tem bastante aluno participando, mas eu quero ver a participação em massa de vocês, hein? Nós temos lá os alunos José, Nicole, Michael, Maria Luísa, Maria Eduarda, Gabriel e Beatriz, do professor Eduardo. Temos também a participação da Amanda e da Yasmin, alunos do professor William. Temos também os alunos da escola Joaquim Gonçalves de Oliveira, lá da professora Juliana. Pessoal, vamos então ver a correção dessa atividade? E você está com dúvida? Então, concentração, vem aqui comigo. Nós temos um prisma hexagonal. Prisma, ele faz parte do poliedro ou do corpo redondo? Ele faz parte do poliedro. Muito bem. Quais as figuras que formam esse sólido? Nós temos a base, então, é um hexágono. E as faces laterais são retângulos. Quantas bases tem todos os prismas? Tem 2 bases. Nesse caso, o formato da base, hexagonal. 6 lados.
Quantas arestas tem na base? Então, eu vou olhar, por exemplo, esta base aqui e vou contar quantas linhas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Total de faces. Eu tenho 2 bases mais 6 faces laterais. Portanto, no total, 8. Quantos vértices? Então, eu vou contar os pontinhos. Eu tenho 6 em cada base. 6 mais 6, 12. Total de arestas. Cada hexágono são 6. Então, eu tenho 6 na base de cima, 6 na base de baixo, mais 6 entre as faces laterais. 3 vezes 6, 18. Então, está aqui a resolução dessa atividade para você. Observe a planificação. É claro que esta base poderia estar aqui sem problema nenhum. Essas são as várias formas de planificação que você encontra dos prismas. Tudo tranquilo até aqui? Vamos treinar mais um pouquinho? Então, observe agora essa outra parte. Nossa, que nome que é essa figura? Ah, tá fácil. É o cone, ele já colocou aí para você, não é mesmo? Agora, preste atenção, hein? Porque o cone faz parte dos corpos redondos, hein? Então, o que será que ele não vai ter aí? Será que tem algum dos elementos que ele tem, que ele não tem? Bom, eu quero que você pense bastante, mande a resposta lá para o seu professor. Se você conseguiu ou não preencher a tabela e o que é que o cone não tem. E a gente volta em 1 minuto. Muito bem, voltamos da atividade. Eu vi que vocês estão participando e mandando bastante resposta, hein? Até tem aluna, como a Vitória falou, que ele não tem arestas. Isso mesmo, Vitória. Muito bem. Tem também o aluno Emanuel, que diz que está conseguindo fazer, que é aluno da professora Marilza. O Anthony, da professora Rosimeire. Vários alunos do professor Dimas. O Iven, a Yasmin, a Maria, o Vinícius. Muito bem. Vamos então lá verificar a resposta, pessoal? Vem comigo. Então, nós temos um cone. Ele é poliedro ou corpo redondo? Se ele tem uma base redonda, ele é um corpo redondo, certo? Figuras planas que formam este sólido. Eu tenho como figura plana a circunferência. Você lembra da planificação dessa figura? Muito bem, se você lembrar, você vai ver que ele possui um arco de circunferência que é representando a face lateral. Então, aqui eu vou ter um arco de circunferência. Quantas bases ele tem? Somente uma. Formato da base é um círculo, então ela é circular. Arestas, tem arestas na base? Não, porque a aresta é a junção de duas faces planas. Ele não tem faces planas. Faces, ele tem faces? Ele tem uma face que é a base, não é verdade, gente? Total de vértices, ele vai ter
esse aqui em cima. E eu não posso contar arestas para ele, correto? Está aqui a resolução da atividade para vocês. Observe a planificação dele. Muito bem. E vamos para a nossa última atividade. Agora, nós temos um cilindro. Lembra do cilindro? O que será que o cilindro não tem? Então, preencha a tabelinha, coloca no chat se você conseguiu ou não. E fala o que ele não tem, tá bom? Mas agora vai rapidinho, porque a gente volta em 30 segundos. Vamos lá, rápido. Voltamos. Que pena que a nossa aula acabou, pessoal. Vamos só ver a resolução dessa atividade. Cilindro, corpo redondo, 2 círculos e um retângulo, 2 bases, a base é circular, não tem arestas, tem 3 faces, não tem vértices e não tem total de arestas. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Não esqueçam de fazer a atividade e também avaliar a nossa aula. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Tchau, tchau!